Olá, meus amigos, professor Alex Salim. Vamos voltar então para o terceiro bloco do nosso tema nexo de causalidade. Nexo causal, nexo de causalidade. Nós vimos aí as causas, nós vimos as concausas, vimos aí a diferença de absolutamente independente para relativamente dependente. Estamos estudando as concausas absolutamente independente concomitante, absolutamente independente concomitante. Então o que acontece? Aqui a causa efetiva ela vai acontecer no mesmo momento da causa concorrente. Então a causa que vai levar ao resultado, ela tem a ocorrência paralela a uma outra que não vai interferir no resultado. Então a concausa, né? A causa que não leva ao resultado, ela é paralela, ela acontece no mesmo momento do que aquela causa efetiva que de fato vai produzir o resultado. Então nós temos como exemplo aí, olha só, A, por volta das 8 horas, estava ministrando veneno em B. No mesmo horário, C efetua disparo de arma de fogo, né, uma bala perdida aí, que acaba atingindo B. E ele morre, né, o B, em razão do disparo. Então olha só, o A envenena B no mesmo instante que vem o disparo de arma de fogo e também atinge B. Ficando comprovado que a morte aconteceu em razão do disparo da arma de fogo, não em razão do envenenamento. Então, nesse caso, o C, aquele que efetuou o disparo, ele vai responder pelo homicídio consumado, né? Ou seja, a causa efetiva, que foi o disparo, ela aconteceu no mesmo momento da causa paralela, da concausa, que foi o envenenamento. Então, por isso que nós falamos, olha só, concausa absolutamente independente concomitante. Embora elas tenham acontecido ao mesmo tempo, eu consigo identificar aqui qual delas levou ao resultado, e aí sim, olha, aquele que efetuou o disparo vai responder pelo homicídio consumado, e aquele que envenenou, mas a sua conduta não levou ao resultado, responde pela tentativa de homicídio, né? Tentativa de homicídio. Então, a consequência para a causa concorrente, a causa paralela, aquela que não levou ao resultado, também, como consequência, vai ser o homicídio tentado. Eu sei que nós estamos dando nexo de causalidade e a ideia de consumação e tentativa é estudada mais adiante, mas só para que não fique no vácuo, a tentativa é a interrupção, né, da execução, ou quando o indivíduo não alcança o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. E do ponto de vista da sanção penal, o que acontece é a aplicação da pena do crime como se ele tivesse sido consumado, com uma redução de 1/3 até 2/3. Tá? Então, sempre, olha só, o resultado tentado ele vai ter uma pena inferior ao resultado consumado. Então, a causa efetiva foi o disparo, a concausa paralela, né, a concausa concomitante foi o envenenamento. Claro que A, ele tinha o objetivo de matar B, mas por circunstâncias alheias à vontade dele, a morte aconteceu em razão do disparo de arma de fogo, e aí ele vai responder pela tentativa. Então, com causa absolutamente independente concomitante. Então vamos ver aí a terceira modalidade de concausa absolutamente independente, que é quando ela acontece supervenientemente. É a concausa absolutamente independente superveniente. Superveniente. Então, olha aí o que nós temos. Olha só, a causa efetiva, aquilo que vai levar de fato à morte do indivíduo, né? A morte, eu estou falando de morte porque a gente está dando exemplo aí sempre de homicídio, né? Mas aquilo que vai levar ao resultado, né? A causa efetiva, aquela que leva ao resultado, ela é posterior à causa concorrente. Então olha só, lá por volta das 19 horas, o A vai ministrar veneno em B. No entanto, por volta das 21 horas, ele dormia quando ocorreu a queda de um lustre. Olha só, e ele morre pelo traumatismo craniano. Então vejam que interessante. Houve a atuação de A envenenando B, mas o que levou efetivamente
a morte de B não foi o envenenamento, e sim a queda do lustre, que é o que, olha só, a causa efetiva posterior à causa concorrente. Causa efetiva, queda do lustre, que é posterior à causa concorrente, que é o envenenamento. Então, olha só, aquele que envenenou o A, por circunstâncias alheias à vontade dele, o resultado não aconteceu em razão da conduta dele. Logo, a consequência disso é o quê? A punição pela modalidade tentada. É a punição pela modalidade tentada. Olha só. Então, olha só. A causa, né? A causa é efetiva, ela vai ser o quê? Posterior à causa concorrente. A causa efetiva, ela é posterior à causa concorrente. Então, seguindo aí, vamos passar para o último grupo de concausas, que são as concausas relativamente independentes. É o último grupo de concausas, as concausas relativamente independentes. Olha só, o que acontece? Essas causas, por elas serem relativamente independentes, elas têm origem na própria conduta efetuada pelo agente, mas elas vão levar a um desdobramento, né? Elas reforçam o processo causal, né? Elas auxiliam. Então, as causas relativamente independentes, nós vamos ver que elas também se dividem em pré-existente, concomitante e supervenientes. Na verdade, elas provocam um reforço causal. Elas têm origem na própria conduta do agente e elas vão se desencadear aí, vão desencadear um reforço, né? Vai haver uma sinergia, uma soma de esforços entre a causa efetiva e a concausa. A causa efetiva e a concausa vão se reforçar, tá? Então, olha só, elas são independentes. Então, elas têm o quê? Possibilidade de, por si só, produzir o resultado, tá? Elas têm a possibilidade de, por si só, produzir o resultado, pois não se situam na linha normal de desdobramento causal. Elas reforçam, mas elas não estão na linha normal de desdobramento causal. Então, vamos ver aí a primeira hipótese, né? Que é a relativamente independente pré-existente. Relativamente independente pré-existente. Olha só, a causa efetiva relativamente independente, ela vai anteceder a concausa concorrente. Então, aquilo que de fato vai levar ao resultado, ela antecede o quê? A causa concorrente. Olha só, A deu uma facada em B para matar. E B, ele é o quê? Hemofílico. Olha só, A esfaqueia B para matar. E B é hemofílico. E em razão desse fato, só para esclarecer, a hemofilia é uma condição física pré-existente da pessoa que leva ao quê? Uma dificuldade de coagulação sanguínea. Então, todo hemofílico, quando ferido, quando ele sofre um ferimento, ele tem, dependendo, obviamente, da gravidade desse ferimento, ele pode chegar a morrer em razão dessa hemorragia, por ele não ter a capacidade de coagulação. Então, aquilo que para uma pessoa, para um não hemofílico, às vezes é um corte simples, algo que você sofre ali, um cortezinho e tal, vai coagular, o próprio organismo ali vai conseguir contornar, muitas vezes no hemofílico pode ser fatal. Então, olha só, observem, por que a hemofilia, ela tá, né? Por que existe uma relativa dependência entre elas? Porque, veja, a condição de hemofilia só levou à morte em razão da facada. Então, embora elas tenham algum vínculo, por isso que elas são relativamente independentes, elas têm algum vínculo, né? A hemofilia não tem absolutamente nada a ver com a facada. Ela é uma causa pré-existente, ela é uma patologia do indivíduo que, somada à facada, levou aí ao resultado mais grave, né? Olha só, a causa efetiva, né?
relativamente independente, ela acontece antes, ou seja, a hemofilia, que de fato vai levar à morte do indivíduo pela falta de coagulação, ela acontece antes. Então, o que nós temos aí, ó, como consequência, né? Ele vai responder pelo homicídio consumado. Por quê? A facada mais hemofilia levou à morte e aí ao crime consumado, respondendo então, pela consumação do crime. Observaram a diferença das absolutamente independentes? Né? Não havia vínculo algum entre elas. Aqui há um nexo sim, há um vínculo sim, ainda que relativo entre as concausas, né? Eu vou falar novamente, posso parecer repetitivo e chato, mas vejam só, a hemofilia não tem absolutamente nada a ver com a facada. Só que no momento que a faca é desferida contra um hemofílico, há um vínculo, há um reforço entre essas duas situações que levam ao resultado letal, que levam à consumação do crime. Bacana? Vamos olhar o bico aqui rapidinho. Seguindo aí então, vamos prosseguir. Então olha só, com causa relativamente independente, agora concomitante. Então, causas que se reforçam e que ocorrem concomitantemente. Olha só, a causa efetiva, ela vai acontecer no mesmo momento da causa concorrente. Causa efetiva acontecendo no mesmo momento da causa concorrente. Causa efetiva no mesmo momento da causa concorrente. Olha só, o A aponta a arma para B, que se assusta e corre em direção a uma movimentada via pública, né? E nesse trajeto aí, olha só, no momento que ele vai ser alvejado pelo disparo, ele sofre o quê? Né? Em razão dessa situação, do susto e tal, ele sofre um ataque cardíaco, né? Ele sofre um ataque cardíaco e ele morre em razão do ataque cardíaco. Então vejam que a causa efetiva, que é o ataque cardíaco, ela vai acontecer ao mesmo tempo. Aí você me perguntar, tudo bem, mas o ataque cardíaco não é uma condição do indivíduo, mas o que desencadeou, o que foi o gatilho, o que foi o disparo para aquele ataque cardíaco foi justamente, né, a atuação de A mirando em B, que assustado tentou fugir, se desvencilhar, e houve aí a morte dele pelo ataque cardíaco. Então vejam só, as duas situações se somam. A causa efetiva, ela é concomitante à causa concorrente. As situações aí que se somam, causa efetiva concomitante à causa concorrente. E depois nós vamos ter aí a concausa relativamente independente. A concausa relativamente independente, denominada superveniente, concausa relativamente independente, superveniente. Então, a causa efetiva, aquela que vai levar ao resultado, ela vem depois, ela é posterior à causa concorrente. Então, aquilo que leva, a situação que leva ao desfecho, a situação que leva ao resultado é posterior à causa concorrente, tá? Por isso que ela é relativamente independente, superveniente, né? E aí eu trago a lição do César Roberto Bittencourt para a gente fazer a leitura junto, porque essa superveniência, ela traz alguns probleminhas que nós vamos ver. Olha só, a situação deve ser interpretada da seguinte forma: quando alguém coloca em andamento determinado processo causal, ou seja, a conduta ali, né, a causa, pode ocorrer que sobrevenha no curso deste uma nova condição, produzida por uma atividade humana ou por acontecer natural, que em vez de inserir no fulcro aberto da conduta anterior, provoca um novo nexo de causalidade. Embora se possa estabelecer uma conexão entre a conduta primitiva e o resultado final, a segunda causa, a causa superveniente, é de tal ordem que determina a ocorrência do resultado, como se tivesse agido sozinha, pela anormalidade, pelo inusitado, pela imprevisibilidade
de sua ocorrência. Então, o que César Roberto Bittencourt está dizendo aqui é que esta situação superveniente, nós vamos ver que ela pode se somar a outra ou ela sozinha pode levar ao resultado, como nós vamos ver. Ela pode se somar a outra ou ela sozinha pode levar ao resultado. E ela está prevista no artigo 13, parágrafo 1º. Por que eu estou me detendo mais nela? Porque ela é mais cobrada em concursos públicos, em OAB, justamente por trazer esta problemática aqui, ó. Então vamos lá. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só, olha só, uma situação superveniente que por si só produziu o resultado. E por ela não ter vínculo, porque ela sozinha, né, produziu o resultado, ela vai excluir a imputação. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Os fatos anteriores serão imputados a quem os praticou. Olha só, então, a gente extrai desse texto legal, a gente vai extrair do artigo 13, parágrafo 1º, o quê? Duas subespécies de causas relativamente independentes supervenientes. Nós temos a primeira espécie da superveniente, que não por si só produziu o resultado, ou seja, ela precisa se somar a outra para levar ao resultado. E também nós temos aquela que por si só produz o resultado. Então, no âmbito da concausa relativamente independente superveniente, nós temos duas possibilidades distintas. Nós temos a possibilidade de que elas se somem, a anterior e a superveniente para produzir o resultado, ou a superveniente sozinha vai produzir esse resultado. Então vamos ver aqui, olha só. A causa efetiva está na linha de desdobramento causal. Então, o que acontece? Quando não por si só, quando a superveniente não por si só produz o resultado, significam que elas estão numa linha reta. A causa concorrente e a causa efetiva, né? A causa concorrente e a causa efetiva superveniente, elas estão numa linha de desdobramento causal normal. Elas se interligam, elas se somam para produzir o resultado. Olha só, A atira para matar C, que sofre um ferimento de raspão e é socorrido. Então A atira para matar C. Então olha só, olha a causa concorrente aqui. A atirando para matar C, que sofre um ferimento de raspão e é socorrido. Em razão de um erro médico no hospital, ele vem a morrer. Vejam só, a causa efetiva superveniente, ela está vinculada à causa anterior. Embora ela seja superveniente, o que nós temos que analisar aqui? O C, ele só seria levado, ele só foi ao hospital para lá ser vítima de um erro médico porque A atirou nele. Senão ele não seria levado para o hospital. É por isso que existe um vínculo causal entre as duas, existe uma soma de forças, por isso que a gente fala, olha só, é relativamente independente superveniente que não por si só produziu o resultado. Eu vou repetir, ela é relativamente independente, que não é superveniente, que não por si só produziu o resultado. Por quê? Porque a vítima só foi levada ao hospital para ser, naquele momento, ocorreu o erro médico, porque ela foi alvejada pelo disparo de arma de fogo praticado por A. Tá? Então olha só, a imperícia médica, o fato da imperícia médica, ela não é capaz de matar qualquer pessoa, né? Mas somada ao ato anterior de ter levado a pessoa até lá, né? Vão se somar e vão produzir o resultado. Então por isso, ó, não por si só produziu o resultado, a causa efetiva superveniente, né? Ela é relativamente independente, por quê? Porque o indivíduo só foi, estou repetindo, ele só foi levado ao hospital aqui porque houve uma concausa anterior que levou esse desdobramento. O que foi? O disparo de arma de fogo que causou a lesão, ele foi socorrido no hospital, ele lá
é vítima do erro médico e acaba morrendo, tá? Ele acaba morrendo. Então, nos termos da lei, aqui eu posso falar em vínculo, né? Então, olha só, esse resultado posterior, a superveniência, ela há uma certa previsibilidade. Por quê? Porque todo mundo que é levado ao hospital pode estar sujeito a um erro médico. Então, veja, lembrando das aulas de conduta, previsão é a antevisão do resultado. Eu estou antevendo, eu sei que pode acontecer. Previsibilidade é a possibilidade de antever o resultado. Então nós sabemos que os hospitais, eles têm aí médicos. E sabemos que são seres humanos que estão sujeitos a um erro, tá? Então por isso que há a previsibilidade. Quem atira em outra pessoa pode prever, não estou falando de previsão, tem a previsibilidade que a pessoa atingida pelo tiro será levada a um hospital e lá pode acontecer o erro médico. Então, nós temos que analisar do ponto de vista da previsibilidade, não do ponto de vista da previsão. Previsão é antevisão do resultado. Estou vendo, estou com a arma apontada para a cabeça da pessoa. Se eu acionar o gatilho, vai disparar, vou atingir, vou causar um estrago, né? Eu estou antevendo. A previsibilidade é a possibilidade, tá? É a possibilidade. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos a soma de energias, né? Nós temos a soma de energias. Então, olha só. A consequência aqui é que ocorreu a consumação do crime, né? A consumação do crime. E nós temos o quê? Nós temos majoritariamente aí na jurisprudência, né, que a infecção hospitalar segue esse mesmo raciocínio, né? É previsível, sobretudo no Brasil, que alguém levado a um nosocômio, né, a um hospital, né, é um termo, um nosocômio, que essa pessoa possa, dentro do hospital, sofrer aí uma infecção hospitalar e morrer. Tá? Então, o raciocínio para infecção hospitalar é o mesmo do erro médico. Bacana? Então, nós temos aí, por si só, produzindo o resultado que é a segunda espécie. Então, é a concausa relativamente independente, agora que por si só ela produz o resultado. Então, o que acontece neste caso aqui? Ela sai, a causa efetiva, ao contrário do anterior, ela sai da linha de desdobramento normal. Ela sai, ela é uma extraordinariedade, ela é algo que foge ali da linha de desdobramento, né? Olha só, A atira em B, que socorrido e internado num hospital, ele morre em decorrência de uma explosão ocorrida na ala onde ele está internado. Então você imagina, eu atiro em B, o A atira em B, aí o B é socorrido, vai para o hospital e de repente, sei lá, explode, tem lá um terrorista, tem um evento qualquer que leva à explosão no hospital e essa é uma situação inusitada. Essa não é, veja, uma coisa é você esperar uma infecção hospitalar, uma coisa é você esperar um erro médico, a outra coisa é você esperar um terrorista explodindo um hospital. Será que isso não acontece? Deem uma olhada aí, meus
Viram só como é possível? É claro que eu tô, né? Eu coloquei aí, eu peguei a cena de um filme, exagerei o exemplo, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Então vejam só. Segundo exemplo, A atira para matar C, que socorrido, olha só, que socorrido, quando está se recuperando acontece um desabamento, né? O desabamento também é algo que foge da linha de desdobramento normal, né? Foge da linha de desdobramento normal. Por isso que o desabamento, a explosão, sozinhos vão produzir o resultado. Olha só, o A atira para matar C, que socorrido no trajeto, né? Ocorre o quê? Um acidente com a ambulância que o transportava e o lança para fora da ambulância e a pessoa vem aí a morrer em razão dessa situação. Veja, olha só o desdobramento. Ah, não acontece acidente com ambulância? Ah, não acontece. Já mostrei um pouco atrás aí no outro bloco para vocês. Dá uma olhada nessa cena aí e vê se não acontece. Claro, né? Eu também exagerei o exemplo, só para ficar mais didático e vocês visualizarem. Mas o que é importante vocês reforçarem aqui é que a causa relativamente independente, que por si só produz o resultado, ela sai da linha de desdobramento lógico. Ela foge à linha de desdobramento lógico, causando aí, ó, né? É claro que existe uma soma de energias, por isso que ela é superveniente, mas ela por si só vai produzir o resultado sendo um desdobramento inusitado, anormal, imprevisível em relação à conduta inicial. Quando alguém efetuou o disparo de arma de fogo que feriu o indivíduo e esse indivíduo foi levado ao hospital e lá caiu a aeronave, ou aliás, no trajeto sofre um acidente de ambulância, explode o hospital, enfim, essa causa superveniente, a explosão, o acidente, veja, sai, né, da linha de desdobramento, é inusitada, né? É totalmente inusitada, tá? É totalmente inusitada. Então vamos ver aí, ó. Qual é a consequência nessa situação? Então, a por si só, como ela sozinha produz o resultado, ela elimina a modalidade consumada, né? Como ela sozinha produz o resultado, o que vai acontecer? O indivíduo vai responder pela tentativa, só por até onde ele foi. Ele efetuou o disparo de arma de fogo, a pessoa estava viva ainda e ela acaba morrendo pela explosão do hospital, pelo acidente da ambulância, né? Claro que a conduta dele levou a pessoa até lá. Mas o desdobramento letal, ele era ali imprevisível, inusitado, completamente fora normal. Então, a doutrina e jurisprudência entendem que o resultado disso, como consequência, é atribuir o indivíduo à modalidade tentada, sendo aplicada a teoria da causalidade adequada, que nós já estudamos no primeiro bloco lá da aula, né? E olha só, quem dá esta solução, nós já fizemos a leitura dele, é o artigo 13, parágrafo 1º. Nós fizemos a leitura agora há pouco desse artigo e parágrafo, onde ele dá a solução, ele fala, olha, responde pelos atos até então praticados. Então, isso significa a tentativa, tá? Isso indica aí a tentativa. Indica a tentativa. Então, eu fiz aqui, olha, um quadrinho resumo, né? As concausas, olha só, absolutamente independente, pré-existente, concomitante, superveniente, né? Aplica o quê? O caput, né? Aplica o caput. A relativamente independente, pré-existente, concomitante, aplica-se o caput do artigo 13. Já a superveniente, a solução vem do parágrafo 1º, seja aquela que não por si só causou o resultado, aí ele vai responder pela consumação, porque elas efetivamente se somam, e aquela que por si só produziu o resultado vai excluir o crime consumado, restando simplesmente aí a modalidade tentada, né? A modalidade tentada. Olha só, um quadro resumaço aí, olha, um quadro resumaço, né? Trazendo tudo, ó. As pré-existentes, concomitantes, supervenientes, aí ó, absoluto pré-existente, absolutamente independente, relativamente independente. E aqui ó, a situação, né? Tentativa, né? Ó, enfim,
E aqui a gente começa a ter aqui tentativa, aqui consumação, aqui tentativa, aqui consumação, né? Aqui tentativa e as consumações. Olha só, de uma outra maneira, né, num visual mais bonitinho aí, que eu encontrei num site que faz mapas mentais, né? Até deixo aqui, ó, mapas mentais, bem legal. Então aí, ó, nexo causal com causas absolutamente independentes, pré-existente, concomitante, superveniente. O resultado sempre é crime tentado. As relativamente independentes vai depender, claro, né? Se for pré-existente ou concomitante, vai sempre ser consumado. Se for superveniente, que não por si só, né? Não por si só causou o resultado, também a consequência é o crime consumado. E se ela por si só produziu o resultado, aí nós vamos ter como consequência o crime tentado. Legal, meus amigos? Então, com isso, nós terminamos aí a matéria relacionada ao nexo de causalidade, né? Eu deixo aí, como sempre, uma mensagem para vocês. Nada grandioso no mundo foi realizado sem paixão, né? Eu ainda estou buscando uma maneira de me definir, porque eu nem acho que seja professor. Na verdade, o meu caminho aqui, o meu objetivo é fazer com que vocês gostem do direito penal, tenham intensidade nos estudos e busquem grandes objetivos, né? Uma fase de estudos, né, na graduação, preparação para a OAB, preparação para concurso, seja lá quem estiver assistindo ou assistiu essa aula, né? Então tem sempre aquele pensamento, foco, sangue nos olhos, faca entre os dentes, né? O coração cabeludo. E uma coisa é você ter desejo de alcançar o resultado, né? De alcançar aí a aprovação, a OAB. A outra coisa é você ter compromisso com esse objetivo, tá? Compromisso implica em sacrifício, em abrir mão de certas coisas, né? Já o desejo é uma vontade, né? Desejo todo mundo tem. Agora, quem vai realmente alcançar é quem tem compromisso com o resultado. Legal? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima aula.